Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? E a família, vai bem? Antigamente, não muito tempo atrás, era comum nós nos cumprimentarmos com essa frase, né? E aí, a família, vai bem? E o outro lado respondia, vai bem, obrigado. Não sei se a pessoa respondia porque estava bem mesmo a família ou porque simplesmente foi uma resposta, às vezes até automática, né? Mas a realidade é que as nossas famílias hoje em dia estão agonizando. As nossas famílias estão sofrendo. O termo, a palavra família está tão desgastada, está tão cheia muitas vezes de sentimentos que nos trazem até certo medo. Muitas pessoas não querem mais falar sobre família porque elas não conseguem mais fazer uma ligação boa, uma ligação que traga realmente unidade, que traga paz. Hoje as famílias elas estão penando, elas estão sofrendo. A família hoje em dia está sofrendo vários ataques. Maio é o mês da família, então por isso nós queremos focar nesse tema e eu quero trazer algumas dicas realmente do que o Senhor tem, do que a palavra do Senhor diz sobre a família. Josué 24:15 é um texto muito conhecido e famoso também, onde Josué se posiciona diante do povo de Israel e ele diz para as pessoas o seguinte: agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses, dos seus antepassados, que adoraram, né, além do Eufrates, do Egito, e ele fala: sirvam ao Senhor. Né? Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês devem servir. E Josué termina ali esse versículo dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué faz isso. Eu não sei o que vocês querem, decidam o que vocês querem fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esse é o posicionamento que nós devemos ter em relação a esse bem mais precioso que pertence a Deus. A família pertence ao Senhor. E o nosso papel hoje é tomar uma decisão de cuidar da nossa casa. Então, por isso, esse é o título dessa mensagem. Eu decidi cuidar da minha casa. Precisamos nos posicionar em relação a isso. É certo que muitas pessoas, quando entram para uma família, elas desejam, né, suprir certas necessidades. Nós nos unimos para suprir necessidades que estão dentro de nós. E é certo também que nem sempre essas expectativas são supridas. Nem sempre o outro consegue suprir aquilo que está dentro do meu coração. E às vezes é um fardo muito pesado para o outro suprir algo que às vezes nem eu sei o que é. E aí a palavra do Senhor, ela nos dá algumas indicações, ela nos dá algumas diretrizes, porque se é a palavra de Deus e a família de Deus, então Deus sabe como conduzir a nossa família. E um texto que também é muito importante, Salmo 127, diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então, o Salmo 127 vai falar muito sobre edificação, vai falar muito sobre construção. Interessante que esse salmo, ele é atribuído a Salomão. Salomão foi aquele rei que construiu o templo, construiu a casa de Deus. Não foi o seu pai Davi que construiu, sendo que Davi era um grande homem, o maior rei que já passou por Israel. Mas Salomão, na época de Salomão, é que foi construído o templo do Senhor. Então Salomão entendia sobre edificação. E esse salmo está falando sobre edificação e começa com casa. A casa precisa ser edificada.
e algumas questões sobre edificação que precisamos compreender. Primeira questão: não tem como haver edificação sem que haja revelação. Precisamos de revelação sobre a importância da família, a importância das pessoas que estão à nossa volta. Se não é nos revelado, a gente trata de qualquer jeito, a gente faz de qualquer jeito. Por quê? Porque não houve revelação, não houve iluminação sobre a importância daquele núcleo familiar no qual eu estou inserido. Pai, mãe, né? Os filhos. Né? Então, aquele núcleo que vive comigo é importante, eu preciso de revelação para isso. Também precisamos compreender, né, que antes, para construir um lar, precisamos de revelação, compreender a importância. Segunda questão: não é possível edificar sem que haja paz. Olha só, na época de Davi havia muita guerra. Davi foi um homem guerreiro e ele tinha o desejo de fazer o templo, construir a casa de Deus. E Deus disse: não, as suas mãos estão manchadas de sangue, né? Porque era muita guerra. Mas quando chegou a época de Salomão, o reino estava em paz. E ali então foi edificada a casa de Deus. Quantos lares começam em pé de guerra ou estão em pé de guerra nesse exato momento? Inúmeros conflitos emocionais, guerra atrás de guerra, começam errado, vai dar errado. Então, antes de edificar, ou seja, antes de fazer crescer algo que glorifique a Deus, precisamos clamar ao Príncipe da Paz, Jesus, que traga paz para que haja edificação. Clamar a Deus: Senhor, traga paz, restaura, renova, para que haja edificação da minha casa. Terceira questão: quando pensamos em edificação, temos a tendência de achar que é algo sozinho. Não, nós precisamos uns dos outros. Precisamos crescer juntos, é algo corporativo. A gente se ajusta, é mutuamente. Nós crescemos juntos, não tem como uma família viver separada. Outra questão que devemos entender: que quem edifica é o Senhor. O texto aqui, Salmo 127, diz: se não for o Senhor o construtor da casa. Se não for o Senhor, e o texto vai dizer, né, vai trazer várias sentenças dizendo que é inútil, é em vão, é algo em vão fazer algo sem o Senhor. É inútil. Porque o mundo, como o mundo constrói as coisas, como é o sucesso, como é a vitória muitas vezes na visão do mundo. O próprio texto diz aqui: levanta cedo, dorme tarde, trabalha arduamente e come o pão suado. Esse é o segredo. Não adianta, as coisas não caem do céu. Você precisa realmente levantar cedo, trabalhar duramente, dormir tarde e acordar muitas vezes, né, no meio da noite para resolver questões. E você corre, você não tem tempo para nada. É claro que vai vir um sucesso tremendo para você. Por quê? Porque você deu tudo de si. Você fez tudo para que aquilo acontecesse. Mas a palavra do Senhor nos diz que é o Senhor que edifica. E uma coisa interessante aqui no texto, no final do versículo 2: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Meu querido, a grande questão para a família é saber descansar no Senhor. Entender que se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, Ele vai trabalhar. A primeira referência de sono que nós temos na palavra de Deus está lá com Adão, o primeiro homem da terra. Foi criado e foi entregue a todo esse jardim, a todo esse mundo, e de repente algo faltava na vida de Adão. Deus então fez Adão cair em profundo sono, e daquele sono que a gente às vezes acha, não, ele simplesmente está dormindo, não.
Não é um sono improdutivo. Na verdade, enquanto Adão dormia, muita coisa foi realizada. Porque quando Adão acorda, a Eva, a sua mulher, a família estava formada depois de Adão ter acordado. Então foi Deus quem pôs Adão a dormir. E enquanto ele dormia, Deus trabalhava. Então, meu querido, para as nossas famílias serem edificadas, precisamos de revelação do Senhor, da importância da família. Precisamos também que haja paz, clamar a Deus para que a paz venha sobre nossas famílias. Precisamos também entender que a edificação não se faz sozinho. A edificação é o Senhor que faz e opera através de nós e opera nas nossas famílias. Descansar no Senhor. Essa é a questão. Enquanto descansamos, enquanto colocamos a nossa família nas mãos do Senhor, o Senhor faz o trabalho que precisa ser feito. Mas quantas vezes nós estamos, naquela dinâmica? Nós acordamos cedo, trabalhamos o dia inteiro, vamos dormir tarde, ou seja, a gente está sempre preocupado, nervoso, a gente quer resolver todas as coisas, a gente corre atrás, a gente quer mudar a vida das pessoas, a gente quer mudar a vida dos nossos filhos, mudar a vida do esposo, da esposa, queremos mudar as circunstâncias, e o que acontece? Cansamos. E o Senhor só nos pede: descansa, acalma o teu coração. A família é minha, eu vou edificar. Eu vou fazer as coisas como devem ser feitas. Então, meu querido, nesse mês da família, que Deus te abençoe. Deus é o dono da família. Peça para Deus revelar para você, abrir os teus olhos da importância da família. Eu sempre digo assim, a minha família não é perfeita, mas ela é minha família. Deus me deu uma família para que eu não vivesse solitário. Eu preciso de pessoas. Então peça para o Senhor revelar para você a importância da tua família. Tá? Peça para o Senhor trazer paz. Se algo está realmente deixando a tua família mal, se está realmente um pé de guerra, pede para o Senhor: Senhor, traga paz. Traga paz. E peça para o Senhor: Senhor, eu quero descansar. Eu quero confiar em Ti. Eu quero poder realmente dormir tranquilo. E saber que enquanto estou dormindo, olha o que a palavra de Deus diz: o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. A outra versão que diz que o Senhor dá enquanto dorme. Então que Deus te abençoe. Que Ele possa realmente edificar a tua família dia após dia. Família é projeto de Deus. E Deus ama muito você. Ama muito a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito, que Deus te fortaleça, que Deus realmente derrame a paz dele sobre você, edifique o teu lar, em nome de Jesus. Amém.